E é com muita alegria hoje que nós temos o Gerson Luiz Tavares, que é o trabalhador da Casa Espírita Amor e Humildade do Apóstolo de Florianópolis, um grande divulgador da doutrina espírita, conhecido em todo o Brasil e principalmente aqui conosco, que vai nos falar hoje uma coisa muito interessante: ação e reação das palavras. Que Jesus te abençoe. Muito obrigado. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, Jesus a todos nos abençoe e nos fortaleça em seu amor. A proposta de tema que nos é colocada para esse breve encontro na noite de hoje, como foi dito, a palavra na ação e nos seus efeitos. A palavra está no campo da linguagem. A linguagem é uma forma de comunicação nas suas mais variadas possibilidades. Se nós prestarmos atenção, sempre estamos nos esforçando para o estabelecimento da comunicação. Se nos falta a visão, desenvolvemos os códigos específicos. Temos o código Braille, que nos atende às necessidades. Se nos falta a faculdade de ouvir, desenvolvemos a língua de sinais. Sempre desenvolvemos recursos possíveis para nos comunicar, nem que seja através de mímica, de gestos. Nos valemos de códigos. Os códigos constituem o meio pelos quais a comunicação se dá, a linguagem se dá. E quando nos referimos à palavra, é um dos códigos. Existe o código da palavra falada, o código da palavra escrita. São códigos. Se nós observarmos Sigmund Freud, pai da psicanálise, ele vai se valer muito da palavra falada, a fala, e estabelece que a fala é uma função do campo da linguagem. E ele valoriza muito a palavra, a fala, porque através da fala nós apresentamos toda uma pavimentação de acesso ao inconsciente. Por essa razão, Freud estabeleceu o dispositivo do divã para que a fala pudesse se dar, sem que o terapeuta, ou melhor, o analista, se encontre à frente do analisando. Porque o analisando, utilizando o dispositivo do divã, ele não vê, não enxerga o analista. E então ele fala. A fala também se dá antes do divã, que Freud utiliza para o que ele denomina de as entrevistas preliminares, e que é tete a tete, frente a frente. Quando nessas entrevistas preliminares lhe é possível, não somente através da fala, mas também da linguagem corporal, toda uma comunicação, a fim de que o analista se dê conta da queixa, do sofrimento e então da demanda. Quando a demanda se manifesta nas entrevistas preliminares, o divã chega ao seu momento. Antes da demanda, o analista perceber, o divã não acontece. Isso pode levar um bom tempo. O que nós queremos destacar é que para a psicanálise a fala é essencial. Para a psicologia também, porque todo o processo psicoterapêutico, a fala estará em pauta. O que queremos dizer é que a palavra falada estará sempre em pauta como código de comunicação. Inclusive, pavimenta, sem que a gente se dê conta disto, pavimenta o acesso ao inconsciente, desvelando-nos. Mas também temos o código da palavra escrita. Se nós observarmos, antes da nossa fala, foi lida uma mensagem. Toda a codificação espírita está escrita. Através dos médiuns, os espíritos superiores escrevem. Então, produzem palavras que constroem as frases, dando significado e representação profunda e transcendente. Todo o Evangelho de Jesus foi oralizado, a palavra falada. E depois os discípulos, apóstolos, evangelistas, estabeleceram na palavra escrita,
para que pudesse se eternizar. Então a palavra sempre está a nosso serviço, porque a palavra foi feita para nós, e não nós para a palavra. O código foi construído, inventado para servir ao ser na sua psicodinâmica evolutiva. Então a palavra tem que ser muito bem analisada, refletida por nós, indiscutivelmente. Especialmente nesses dias tão exigentes da sociedade contemporânea. Certamente, por diversos momentos desta tribuna, expositores falaram da transição planetária. E é o momento que estamos vivendo. É um momento de grande ebulição. Todas as questões vêm à tona. Todos os valores e desvalores vêm à tona. As mazelas morais, individuais e coletivas. Não é de estranhar que os acontecimentos contemporâneos sejam bastante agudos, bem extremos. Todos os dias são trazidas notícias de feminicídio. Nunca se falou e nunca se teve tantos crimes dessa natureza. A pedofilia, que demonstra o quanto que a nossa sociedade está profundamente perturbada, quando a pedofilia graça de forma espantosa. Isso o que chega em notícias, sem falar aquilo que fica subnotificado. Então, são momentos muito dramáticos pelos quais a sociedade atravessa. Nós que aqui nos encontramos, somos aqueles homens, mulheres, jovens, que apresentamos o pressuposto de que estamos nos esforçando, ou já nos identificamos, ou estamos construindo, produzindo o trabalho de identificação com a nova era, com a mensagem da verdade. A palavra da verdade, a palavra do bem. E todo o movimento voltado à verdade e ao bem operante. Então, aqueles de nós que já nos encontramos identificados, seguimos o curso. Aqueles que ainda não estamos identificados, mas estamos no processo é preciso muita disciplina. Por isso, vivemos um momento em que precisamos de muita atenção, muito foco na psicodinâmica de transformação moral. A palavra transformação que Allan Kardec traz e deposita na obra da codificação, especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos ver os espíritos nobres sempre trazendo algum apontamento, nos convocando, nos convidando, nos orientando à transformação, à renovação comportamental, da atividade mental, emocional, os sentimentos, as intenções, o comportamento objetivo. Então vivemos um momento que precisamos desenvolver esse foco, o foco na nossa psicodinâmica de transformação moral. Porque senão o tempo passa e a gente continua repetindo. Porque o grande perigo de não estarmos atentos ao processo de transformação autoconsciente é deixarmos-nos arrastar pelos impulsos. Deixarmos-nos arrastar pelos condicionamentos. E no atual nível evolutivo nosso, os condicionamentos, os impulsos, eles não são bons conselheiros. É preciso foco para produzir esse movimento de transformação. Isso requer atenção, exige autoconhecimento e pede movimento, ação. Porque na perspectiva religiosa espírita, o espiritismo é uma religião totalmente diferente da tradição religiosa. Porque não é uma religião contemplativa, não é uma religião passiva, que fica sempre na expectativa de que Deus vai fazer alguns milagres. A gente faz alguns movimentos ritualísticos, alguns movimentos de forma, e então o resto é com Deus. Como se esses movimentos ritualísticos salvassem-nos das nossas imperfeições. Digamos que o movimento espírita estabelecesse todo aquele que não faltar às palestras nas segundas-feiras, e todo aquele que depois da palestra se beneficiar dos passes, então estará nos céus, estará liberto, feliz. Então nós vamos passar a adotar esse tipo de comportamento, essa rotina, como um ritual. É uma forma que a gente estabelece religiosa.
Eu não estou faltando, eu não falto. Toda segunda-feira estou aqui, e tomo os passes, eu estou cumprindo com o meu dever religioso. E segue em paz, de consciência. E nós vamos vivendo, o pensamento continua do mesmo jeito, as emoções, as ações e reações. A religião espírita, que se calca na ciência espírita, na filosofia espírita, a religião espírita é diferente porque ela não estabelece isso como um dever religioso. Isso é um dever que eu tenho para comigo, como eu tenho para frequentar a escola, a universidade, a atividade profissional, que é um dever que eu tenho para comigo na dinâmica social. Eu estou aqui para aprender. Um espaço no qual eu sou estimulado à renovação das minhas energias psíquicas, pelos passos, pelo ambiente. Ouvir o que eu já ouvi outra vez, para produzir reflexões, reforçar ideias, conceitos, e sair da porta para fora, para assim, então, vivermos o processo efetivo de transformação moral, que é a vivência religiosa autêntica. Nós aqui não estamos tendo vivência religiosa, nós estamos tendo um momento de um espaço científico, filosófico e religioso, de aprendizagem, de reflexão, de renovação de energias psíquicas, mas a nossa vivência religiosa é lá fora, na dinâmica das relações interpessoais. Por isso, o espírito de Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, disse: nosso corpo é o nosso templo vivo. Que significa dizer que o templo não é isso aqui, não é esse ambiente físico. O meu corpo é meu templo. E quando estiver na Terra, encarnado, onde eu estiver, o meu corpo vai estar junto, porque eu estou encarnado. Daqui a pouco eu estarei em Florianópolis, o meu corpo estará junto. Ele é o meu templo vivo. E esse templo eu vou viver religiosamente. Não no sentido fanático, ritualístico, não no sentido dogmático, mas no sentido autêntico da palavra religião, que é o estado de espírito. O estado de espírito voltado à verdade e ao bem. À conduta digna, ao caráter, ao bem viver. Então, vivemos esses dias que precisamos desse foco. Como diz Daniel Goleman, quando ele apresenta a sua tese da inteligência emocional, o que é coeficiente emocional, nós vamos verificar hoje. Essa tese foi apresentada na década de 1990, e hoje a gente percebe o quanto que a sociedade é paradoxal. Vive-se hoje um momento especial da ciência e da tecnologia, o mundo 4.0. Os especialistas dizem que estamos perto do mundo 5.0, a era digital, a inteligência artificial e tão pouca inteligência emocional. Inteligência artificial e se magoa com tanta facilidade. Era digital, e se ofende, se melindra, e se revolta, e se desespera, e desiste. Os medos afugentam. Então, tão pouca inteligência emocional. E precisamos focar para desenvolver a inteligência emocional. E Daniel Goleman diz que o ponto central para o desenvolvimento da inteligência emocional é o autoconhecimento. Perceba o autoconhecimento de volta para nossas reflexões. Aquela proposta socrática do qual ele não é autor. Ele apreendeu do templo de Apolo, em Delfos. Ele leu em grego: homem, conhece-te a ti mesmo. Ele ficou tão fascinado com a proposta com a qual ele se identificou, ele entendeu, trouxe para si e desenvolveu a sua proposta filosófica para o Ocidente. Homem, conhece-te a ti mesmo. E desenvolveu o método da maiêutica para o autoconhecimento. Então, Daniel Goleman diz: o autoconhecimento é essencial. E ele escreveu, Daniel Goleman, um outro livro mais recente, Foco, que é exatamente para a gente desenvolver a atenção. Sem atenção, sem a concentração, na dinâmica que precisamos empreender, onde chegamos? O indivíduo sem concentração numa leitura, não aproveita. O indivíduo na concentração na feitura de um alimento, veja o desastre que pode dar.
O indivíduo sem concentração, sem atenção no trânsito, olha no que tem dado. Então, é necessário foco, atenção, na nossa psicodinâmica de transformação. E nesse grande movimento ciclópico, intenso, de revolução íntima, de transformação moral, a palavra está em pauta. A palavra está em pauta como tudo está em pauta. Jesus, ele chama a atenção para a palavra. Primeiro que todo o evangelho, seu evangelho, e palavra evangelho quer dizer novidade, boa notícia, boa nova. Toda a sua boa nova foi através da palavra, ele não escreveu nada. Os apóstolos que se tornaram os evangelistas, mais tarde que vieram a escrever. Mas ele deixou tudo pela oralidade. Ele então utilizou da palavra, esse código da palavra falada, para trazer as leis morais da vida e nos apontar o caminho. E a vivência testemunhando. E ele chamava atenção. Aquele que disser para o seu irmão, raca, vai ser julgado no sinédrio. Raca, naquele contexto cultural, e no aramaico, raca era uma palavra ofensiva, que diminuía, denegria o próximo. Então Jesus chamava atenção. Uma palavra desse porte, desse nível, palavra chula, palavra vulgar, palavra agressiva, não. Aquele que diz raca para seu irmão será julgado no sinédrio. E em certo momento ele estabeleceu que não é o que entra pela boca que polui o homem, mas o que sai da boca é que contamina o homem, porque parte do coração. Então, estabelecendo ele a importância da palavra. E nós vamos observar, portanto, que faz necessário, nesse grande esforço, nesse grande empreendimento de transformação moral, nesse grande empreendimento do autoconhecimento, desenvolver essa lucidez e o despertar da consciência para tudo que parte de nós, para tudo que se dinamiza em nós, pensamentos, emoções, sentimentos, intenções, e em todo esse circuito, como se encontram as palavras, as que escrevemos, as que falamos. Palavras, frases têm declarado guerras. A nossa história é permeada de palavras e frases que incitaram guerras, conflitos inumeráveis. Palavras, frases construíram, produziram a paz. Ergueram multidões em favor do bem. Mobilizaram multidões em favor do mal. Porque a palavra não é apenas uma palavra. Está permeada, carregada, untada de energias, vibrações, de representações e significados. A palavra não é apenas uma palavra. Por isso, quando nos dirigimos a outrem, e quando, mal educados, utilizamos a palavra chula, a palavra vulgar, quando o nosso interesse é atingir o outro, nós não sabemos como que se encontra a psicologia, a estrutura emocional do outro. Como que essa palavra será recebida, com que significado, com que representação? Alcança o outro e como é que ele vai trabalhar isso em si? Então, há suicídios, há depressão, por causa das palavras que alcançam o outro e a pessoa vai traduzir, vai para ela ter uma representação e o significado destruidor. E enquanto que a palavra que anima, que estimula, quantas vezes vai apontar para as pessoas caminhos diferentes. Na casa espírita em que nós atuamos, tem palestras públicas, as noturnas, que tem durante o dia também, mas as noturnas nas quartas, quintas e sábados. Então, um dia eu estava nas ruas do centro de Florianópolis, um senhor estava com sua esposa, aproximou-se, e ele assim, você não é do centro espírita aqui perto? Era bem no centro, nossa casa fica bem central. Não é aqui perto, você não é daquele centro aqui perto? Eu disse, sou sim. Deixe-me contar então algo que acho que vai ser bom você saber. Há alguns anos atrás, eu disse a época, eu era casado, não com ela, era o primeiro casamento.
E eu fiquei sabendo, descobri, que a minha esposa estava tendo uma relação extraconjugal. Eu descobri o dia e o local que se encontravam. Era todas as quartas-feiras, de noite, no edifício Y, que fica na mesma rua, na mesma calçada da nossa casa espírita. Então, toda quarta-feira de noite se encontravam ali, numa kitnet. Eu fiquei em silêncio e planejei. Consegui um revólver. E então, meu objetivo era surpreendê-los e matar os dois. Esse era o meu objetivo naquela quarta-feira próxima. E então, assim eu fiz. Chegou na quarta de noite, coloquei o automóvel no estacionamento privativo que tem na rua e fui com uma mochila, com o revólver carregado dentro da mochila. E fui pela calçada. Para chegar até o edifício onde me destinava, passei pelo centro espírita de vocês. A porta estava aberta, a palestra acontecendo. A porta estava aberta, por causa das luzes, a porta aberta. Eu então olhei assim, sem qualquer outro interesse, porque estava aberta. Eu olhei, estava acontecendo a palestra. Eu não sei o que aconteceu, porque eu não sei se foi o anjo de guarda, se foi Deus, se foram os espíritos de vocês, mas uma coisa me segurou e me fez entrar. E eu subi aqueles degraus ali nisso e encostei-me na porta, que dá acesso ao salão, e fiquei encostado, eu não me sentei. Eu fiquei ali ouvi uns 10, 15 minutos. E foram suficientes aquelas palavras retirarem minha ideação homicida. Eu desisti de matar. E provavelmente eu iria me matar, porque eu acho que eu não suportaria. E então eu voltei para casa, me desfiz da arma, aguardei que ela voltasse. Quando ela voltou, eu revelei que sabia de tudo e não tinha condições para prosseguir no relacionamento, no casamento. Desfizemos o casamento de forma pacífica, sem mortes. Com o passar do tempo, eu refiz a minha vida, casei, me apresentou minha esposa. Mas eu queria te dizer que, por causa de uns 10, 15 minutos de palestra, o mundo deixou de ter um duplo homicida e provavelmente um suicida, porque eu acho que eu não suportaria. Então, é a palavra. A palavra dita no momento certo, com a representação, com o significado, que alcança o indivíduo e mobiliza o outro jeito de pensar, ressignifica e muda o estado íntimo. Então, nós precisamos observar e darmos conta de que a palavra, ela é tomada de energia e de vibrações, de força específica, com representações e significados próprios. Há pesquisas importantes científicas de experimentos em laboratório com plantação de flor de algum vegetal, mas também com água. Então, numa determinada sala, as flores que ali são semeadas, alguns experimentadores, todo dia, em certo momento do dia, começam a dizer palavras agressivas e palavras chulas para aquele vaso, onde foi insementado uma flor. Na outra sala é diferente. Fica-se pronunciando palavras agradáveis, amorosas, positivas. E na outra sala, nada. Então, o que se observou? Que naquela sala onde não tem nada, um ambiente, sem nenhum tipo de ação externa, ela se desenvolve conforme as circunstâncias, desde que seja a terra seja adequada e seja também regada, desenvolve-se dentro do seu tempo. Aquela onde as palavras eram de forma agressiva e chulas, ela não se desenvolvia adequadamente. Aquela outra onde as palavras eram de motivação e palavras positivas, nobres, amorosas, desenvolvia-se com vigor e mais rápido. Isso é científico. A água com tonéis com água, os mesmos experimentos, o mesmo procedimento, e se percebia na estrutura, na análise da estrutura molecular da água, os cristais que se formavam. Então, naquelas em que havia as palavras agressivas, as palavras chulas, os cristais eram desorganizados. A imagem, isso é fácil de pesquisar. E existe aquelas onde
onde a água recebia as vibrações das palavras amorosas, positivas, elevadas, os cristais tinham formas de beleza, que pareciam uma arte. Ou seja, demonstrando o quanto que a palavra, ela permeada, é tomada de energia e de vibração, de conteúdo, de qualidade e intensidade superior ou inferior, produzindo efeitos. Imaginemos nós, nosso corpo, ele é constituído, em sua maioria, água. Então, os pensamentos que são alimentados e retroalimentados, as emoções e os sentimentos, ao longo do tempo, dá para entender mais ou menos como ficará o binômio saúde e doença. As palavras que os outros nos dirigem e que, dependendo da nossa estrutura psicológica, da nossa estrutura mental e moral, como que a gente recebe e como é que a gente traduz, como que a gente significa, produzindo efeitos. Então, tenhamos muito cuidado com as palavras, as que escrevemos para os outros, as que pronunciamos. Quando meu filho era criança, eu chamava a atenção dele para os palavrões, para as palavras vulgares, chulas. Você nunca ouvirá da minha boca, como nunca ouviu, nenhuma palavra chula, vulgar, leviana. Tu não irás ouvir. Eu quero que você seja assim. Não copie, não imite os outros, que assim procedem, porque são indivíduos em conflito, porque nós exteriorizamos através do nosso jeito de ser, de viver e de falar e de escrever os nossos conflitos. Se temos conflitos, façamos terapia, mas não desloquemos os nossos conflitos internos para o nosso jeito de se comportar em sociedade. Então você nunca pronuncie. Mesmo nas horas que você queira expressar alguma irritação, não precisamos da palavra chula. Não precisamos. Tem palavras adequadas para manifestar uma irritação. Mesmo no momento que você queira ser austero, mais severo, numa conversação, se posicionar de forma mais autêntica, mais austera, não precisa da palavra agressiva nem vulgar. Você pode ser austero, você pode ser firme, rigoroso e suave. Jesus era enérgico e era doce. Quantas vezes ele foi austero no ensino e era suave? Um pai, uma mãe que educa os filhos devem ser enérgicos. Muitas vezes precisarão estabelecer diretrizes austeras, ético-morais, mas docemente, suavemente. Por que tem que ser através de palavras agressivas e de gestos explosivos, furiosos? Não precisamos. É possível fazer tudo de forma enérgica e doce e suave. É possível. Então, cuidemos muito. Fala-se, no âmbito da educação e da psicologia, da profecia autorrealizável ou profecia autorrealizadora. É aquilo que a gente pronuncia para alguém e a pessoa assimila como uma verdade e vai viver para confirmar aquela verdade. Por isso, profecia autorrealizável, que eu vou fazer com que aconteça. E isso pode repercutir muito na infância. Muito cuidado com o que a gente pronuncia para as crianças, especialmente aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Filhos, netos, sobrinhos. Muito cuidado, porque muitas vezes a gente diz para uma criança: você não serve para nada mesmo. Se ele assimila isso como verdade, vai se comportar para não valer nada mesmo. Nós, muitas vezes, adotamos algum estilo de comportamento para confirmar aquilo que a gente acredita que é. Você nunca aprende nada mesmo, e a gente vai viver sem aprender, porque a gente assimilou como verdade. E vai fazer de tudo, é um processo inconsciente, vai fazer de tudo para confirmar aquilo. Por isso, profecia autorrealizável. Devemos estimular. Não deu certo agora, ai que pena, mas você vai conseguir. Veja, foi uma experiência, agora você conquistou um conhecimento, você sabe como não fazer. Você se comportou assim, não deu certo, agora você sabe que desse jeito não dá certo. Vamos buscar outro caminho. Então, é aprendizagem, é experiência. Substituamos as palavras fracassos por experiências, insucessos por experiências. Agora a gente sabe como não fazer. E sempre estimulados a acertar.
nunca para desistir, nunca para a revolta, jamais o desespero, sempre o estado de ânimo proativo. E isso nós devemos construir na primeira infância, até os 7 anos de idade, para que isso se torne uma matriz para toda a existência. Nós aqui, todos nós adultos, adulto jovem, adulto maduro, adulto idoso, todos nós adultos trazemos a criança que um dia fomos. Quantas vezes conversamos com as pessoas, a gente percebe, aqui tem uma criança ferida. Com os cabelos brancos, a criança ferida, lá da infância, traz uma ferida. Lá da infância traz uma mágoa, traz algo. E que ao longo do tempo vai se manifestar nas apresentações do binômio saúde e doença, algum aspecto mental, alguma disfunção orgânica, emocional, que é muito comum. As doenças psicossomáticas, elas são produtos dessa dinâmica da mente, das emoções, dos sentimentos. Por isso, muito cuidado com as palavras que dirigimos às crianças, às outras pessoas, a quem está conosco, que convive conosco, que ladeiam conosco, que intercambiam emoções, sentimentos conosco, porque a palavra vindo daquele a quem a gente recebeu promessas de amor, elas são muito retumbantes, elas são muito impactantes, são dilaceradoras, ou elas são vivificantes. Eu te amo. O indivíduo deve pronunciar e sentir, porque quando se pronuncia a palavra amor, ela produz um estado de ânimo, de amor. Por isso Jesus, ele pronunciou o amor e a terra estremeceu para nunca ser mais a mesma. Estamos desde Jesus nesta grande busca do amor, da verdade do amor e da vivência do amor. E ainda estamos nesse processo. Ainda às voltas com os conflitos, mas nós precisamos estar nesse processo e é necessário foco, autoconsciência, para estarmos lucidamente conscientes nessa psicodinâmica, sem desviar do roteiro. Muito cuidado com as palavras. Saibamos ressignificar, transformar, saibamos fazer das palavras que escrevemos e que pronunciamos, que elas se tornem palavras de estímulos, palavras de vida. Cuidemos muito com as palavras vulgares, chulas, de duplo sentido, as palavras levianas. Cuidemos muito, porque as expressões levianas, vulgares, expressam muito o nosso mundo íntimo. É a imundície interna que se exterioriza na forma de se comportar, de agir, de reagir, de falar, de dar sentido, de dar significado. As imundícies internas. Precisamos fazer uma grande higiene mental, uma higiene moral, para que possamos naturalmente, sem necessidade de um autocontrole, para que seja a fluidez natural na palavra boa, bem colocada, sem que nos tornemos dicionários ambulantes, mas que nos tornemos homens e mulheres de bem. E quando nos tornamos homens e mulheres de bem, tudo que parte de um homem e de uma mulher de bem são coisas boas. Então as palavras, elas têm essa força, a força da verdade e do bem, da lucidez, do equilíbrio, da saúde, que deve ser expressada as várias formas em que nos movimentamos na Terra, dentre as várias formas, através da palavra, porque ela produz efeitos na intimidade dos outros, produz conflitos, produz soluções. O que temos feito das palavras que livremente temos adotado na nossa dinâmica da vida de relações interpessoais. Numa cidade aqui em Santa Catarina, era uma convivência social, e um homem disse para outro alguma coisa, e que chegou nele, na sua estrutura psicológica, emocional, chegou para ele com um significado de uma representação perturbadora, e que ele decidiu que aquilo era insuportável. A pessoa decidiu que era insuportável. Nós podemos ressignificar tudo. Não, isso não
não é fácil receber, mas é suportável e eu superarei. É uma forma de lidar. Nem todas as pessoas lidam assim. Então ele saiu da festa, pensaram, ele foi embora. Ele foi embora, mas ele voltou armado. Voltou armado, se dirigiu à pessoa e disse assim: você nunca mais vai humilhar outrem na frente dos outros. E disparou alguns tiros contra ele. Quanto que isso tem acontecido na nossa sociedade? Nas brigas de bar. Visitando a penitenciária, o diretor me disse: Gerson, eu preferia que tivéssemos aqui cumprindo pena por homicídio. Pena por homicídio, todos os presos. Não queria ter nenhum ladrão, porque o ladrão é um problema de caráter, disse ele. A pessoa, o ladrão que foge hoje aqui na esquina já está roubando. Os homicidas, ele disse, que estão cumprindo pena, a maioria, com exceção dos psicopatas que têm a inclinação para o homicídio contumaz, com exceção destes, a maioria dos homicidas, se eles se dedicassem um pouquinho para pensar a respeito deles, não teriam matado. Eles fazem no momento de explosão das emoções. Eles fazem o crime no momento de desequilíbrio. Se eles parassem para pensar, eles não teriam praticado. Porque são pessoas que podiam estar vivendo. Mas foi no momento, na situação em que surpreendem a pessoa, a companheira, numa situação de infidelidade, de mentira, de humilhação, uma briga de bar, uma briga de trânsito. Então, são muitos os crimes desse nível, dessas circunstâncias. Tudo porque não pararam para pensar um pouco mais. Por quê? Porque nós somos explosivos e fazemos com que as palavras, com o significado e representação que eu dou, me alcancem e me desestruturem. O indivíduo que deseja empreender a transformação moral, tudo que lhe chega, ele avalia, analisa e produz ressignificação. Ressignificação. Se uma pessoa quer me ofender, eu ressignifico e então não me ofende. Não foi para mim. Não foi para mim. É o indivíduo mirou, me usou como alvo, mas não me acertou. Por quê? Porque o problema é o conflito dele. Ele armou o arco e a flecha e lançou na minha direção. Mas como eu não sou alvo, ele acha que eu sou, mas eu não sou. Precisamos ressignificar para não sermos tão afetados com o que os outros falam a nosso respeito. Nós precisamos ressignificar e ter tranquilidade, ter consciência tranquila, e se nós tivermos alguma situação que no nosso autoconhecimento aponte falha nossa, trabalhemos pela transformação moral, pelo soerguimento moral, e não pela derrubada moral a ponto de não termos forças psicológicas para levantarmos-nos. O que os outros falam a nosso respeito são opiniões, e deve ficar na prateleira da opinião, não como uma verdade, prateleira de uma opinião. O indivíduo quer me ofender, mas não logra êxito. Eu estou no empenho pela transformação moral, para ser feliz e paz. E nada vai estabelecer em mim um estado de espírito de ofendido, de magoado, produzindo estado de comportamento de ódio. Jamais. Ressignifiquemos. E muito cuidado na palavra que vamos dirigir a outrem. Como se fala no senso comum, contar até 10. Chico Xavier recebeu algumas orientações de Emmanuel em situações que as pessoas queriam ofender Chico de alguma maneira, porque nem todas as pessoas que se dirigiam ao Chico eram gratas. Nem todas as pessoas que se dirigiam ao Chico Xavier eram amorosas. Muitas traziam seus conflitos e despejavam em Chico. Então Emmanuel fazia uma proposta para o Chico. Chico, se por acaso algum instante você tiver vontade de dizer alguma coisa para alguém como reação, encha a boca com água e não engula, e nem coloque para fora. Porque enquanto mantém a boca cheia d'água sem engolir, sem escorgitar, então a pessoa não fala. E então evita de dizer algumas palavras nocivas a outrem.
Autocontrole-se enquanto não tiver naturalidade do comportamento tranquilo. Uma vez uma pessoa, porque não acreditou na mensagem que Chico recebeu para ela, cuspiu no rosto de Chico. Então Chico foi tocado por aquele gesto de ingratidão. E Emmanuel lhe disse: Chico, faça o seguinte, pega o lenço, enxugue o rosto e diz assim: parece que vai chover. Com essa naturalidade. E segue adiante. Não dê valor, não dê importância. Segue adiante. Veja a lição de Emmanuel. Não dê importância ao mal. Não valorize o mal. Como diz o Espírito Joana de Ângeles, o mal que me fazem não me faz mal. O mal que eu faço, isso me faz mal. Percebam? Essa é a psicodinâmica da ressignificação de um outro olhar. Porque aquilo que querem me fazer só me farão se eu permitir, se eu autorizar. Viktor Frankl, no seu livro Em Busca de Sentido, ele fala desse mundo íntimo, porque ele viveu no campo de concentração nazista por 3 anos. Foi um dos sobreviventes. Esteve por 2 vezes na fila para a câmara de gás e foi poupado. E, depois da guerra, ele se radica nos Estados Unidos, ele que era médico, e passa a seguir o viés da psicologia. Ele leciona em universidades e escreve alguns livros. Esse é o mais importante de todos. Em Busca de Sentido. É uma análise psicológica do tempo que ele passou no campo de concentração nazista por 3 anos. Então ele disse: todo dia era o dia de morrer. Todo dia era o dia de morrer. Todo dia eram mortes por assassinato, de fome, doença e suicídio. Todo dia. Então, a grande questão é: o que fazer com tudo isto? E ele desenvolveu a tese do que ele chama de a última liberdade, ou liberdade espiritual. É o nosso mundo íntimo, onde ninguém tem acesso. Só eu devo manejar, administrar esse meu mundo íntimo. Me retiraram da minha casa, retiraram-me do meu país, da minha profissão, colocaram-me um uniforme infecto, mataram esposa, pais, irmãos, todos. Mataram toda a sua família no campo de concentração. Fizeram de tudo, e todo dia era o dia de morrer. Agora, meu mundo íntimo, eles só acessariam se eu permitisse. E esse eu não permito. Meu mundo íntimo, eu cuido, eu decido. O que fazer com tudo aquilo? É revolta? É desespero? É desistência? De modo algum. Porque há um sentido para tudo isto. Há um sentido para tudo isto. Há um sentido para o sofrimento. Há o sentido de passar pelas experiências pelas quais eu passei. Há o sentido de eu ter sobrevivido àqueles dias. Há um sentido para a vida. O sentido da vida. Então o livro é Em Busca de Sentido. Esse mundo íntimo que ele chama de a última liberdade ou a liberdade espiritual é esse nosso estado íntimo de consciência, onde nada acessa, porque pode acontecer de tudo em torno, mas meu mundo íntimo eu decido o que pensar, como pensar, o que sentir, quais as emoções, quais as intenções, o que fazer da minha vida, o que fazer de tudo isto. Não importa o que me digam, as calúnias, as injúrias, as difamações. O problema do caluniador, da calúnia, é do caluniador. O que eu não tenho direito é de caluniar ninguém. Olha os prejuízos que a calúnia produz na sociedade. Por essa razão, cuidemos com as palavras que partem de nós. Muito cuidado. Libertemo-nos das palavras vulgares, das palavras chulas, das palavras levianas, dos famigerados palavrões. Libertemo-nos. Saibamos fazer uma higiene íntima, uma higiene mental, uma higiene da nossa linguagem, para que saibamos produzir outras palavras. As palavras adequadas, as palavras doces, amorosas, as palavras firmes, autênticas, enérgicas quando necessárias, mas amorosas,
doces, para que não tenhamos que ter esse autocontrole. Meu Deus, cabe falar isso, não cabe falar aquilo, porque tem criança, porque tem mulher. Para que possamos ter a naturalidade de falar onde estivermos, com quem estivermos, porque temos a segurança de que o nosso verbo é um verbo saudável. Um dia eu estava na casa de amigos, e então o dono da casa assim, chamou só os homens, vem cá, só chama os homens, porque tem uma piada para contar, que as mulheres não podem ouvir, nem as crianças. E eu disse, eu afirmei com autenticidade, então eu também a mim não me cabe ouvir. Não me cabe ouvir, porque o meu ouvido é educado. Eu gosto muito de anedotas, mas a anedota que qualquer pessoa pode ouvir em qualquer circunstância. Até os amigos me dizem, isso é piada de Gerson, porque elas são ingênuas. É dessas que eu gosto. Anedotas em que só um grupo pode ouvir, o outro não me interessa, não me serve. Então a gente é o chato, mas com autenticidade. Porque existe uma poluição sonora, uma poluição do verbo na sociedade. Olha os programas ditos cômicos, quantas palavras chulas. Olha os filmes, olha as novelas. Perceba o palavreado vulgar. Olha os anedotários, quanto das piadas tem de duplo sentido? Quantos tem duplo sentido? E o duplo sentido sempre remete a algo leviano, a algo chulo. Então, e as pessoas estão rindo disto. As músicas atuais, notem as letras, quanto são vulgares, o quanto que elas são levianas, o quanto que as letras falam da mulher. Hoje, nesses dias de feminismo, deveria haver um movimento contra essas letras que diminuem a mulher, colocam a mulher como um objeto sexual, um objeto alvo de prazer dos homens. Mas elas cantam em coro, enriquecem aqueles que compõem e que cantam. Letras feitas em 30 segundos, porque são tão fáceis. Porque quando é lixo, se faz fácil, se canta em qualquer lugar. Uma melodia que não é melodia, é um ruído que parece que você ouviu toda hora, porque todos cantam a mesma coisa com o mesmo ritmo. Então, se perdeu muito na arte, nesta área. Precisamos de missionários para renovar essa área que estão chegando. Espíritos nobres para mudar todos os setores da vida e sociedade, inclusive na arte da escrita, da poesia, da música, da pintura. Ou seja, precisamos de transformação moral. Cuidemos da palavra, que a palavra é uma arte. A arte faz parte do belo e que se vincula à verdade e ao bem. A verdade, o belo e o bem, unidos, produzem estado de felicidade e de paz autênticos. Então, pensemos bem. Cuidemos da palavra que escrevemos. Cuidemos da palavra que pronunciemos. Saibamos fazer toda uma filtragem. Façamos uma triagem e joguemos no lixo o que é lixo. E fiquemos com o que é bom, com o que é nobre. Porque mesmo nas situações mais exigentes, há palavras adequadas para isto. Há palavras adequadas. Ou seja, o foco na transformação moral, na inteligência emocional, para que sejamos felizes, pacíficos, pacificadores. Para a construção de uma nova era, é necessário uma revolução ciclópica, no sentido moral, espiritual do termo. E dentre todos os movimentos de transformação, a palavra está em pauta. Cuidemos muito bem da palavra. E Jesus pronunciou as palavras as mais excelentes, vigorosas, que até hoje inspiram homens e mulheres de bem. Quantos homens e mulheres vinculados ao bem, sob inspiração da palavra de Jesus, imorredora, inconfundível, têm se dedicado ao bem? Quantos homens e mulheres? Sejamos nós, aqueles que hoje, inspirados por Jesus, por suas palavras felizes, profundas e transcendentes, e hoje, na linguagem espírita, possamos nos sentir emulados, entusiasmados, animados,
ao grande processo, ao grande empreendimento de que necessitamos de transformação moral. Sigamos adiante, portanto, em estado de espírito de paz, de serenidade, de equilíbrio, com alegria de viver, porque transitar o atual momento ciclópico do planeta sem alegria de viver, padecemos da enfermidade psicológica e física. A alegria de viver. Se temos dificuldade em trabalhar o estado de espírito de alegria de viver, busquemos ajuda, façamos terapia, mas é necessário termos como alvo de conquista a alegria de viver. É essencial ter esse estado de ânimo, como disse Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende ânimo, alegria de viver, entusiasmo. Porque o indivíduo com estado de espírito de felicidade, ele contagia, é um a menos em sofrimento na terra. Porque quando nós encetamos o grande processo de transformação moral, nós já começamos a transformação planetária. Por essa razão, trabalhemos o nosso mundo íntimo, os nossos hábitos, o nosso conjunto de comportamento, o que pensamos, o que sentimos, o que vibramos e o que fazemos, dentro das considerações da verdade e do bem, e sigamos adiante. E elevemos nossos pensamentos a Deus, nossos pensamentos a Jesus, para que sejamos inspirados neste momento tão exigente, tão desafiador pelo qual a Terra atravessa, que nós, enfrentando as nossas necessidades evolutivas, tenhamos suficiente vigor moral, mental, alegria de viver, para que possamos atravessar esse grande momento ciclópico, histórico, planetário, com disposição, vencendo a nós mesmos, superando as próprias deficiências e seguindo adiante. Nossa gratidão a Deus pela vida, por estarmos aqui. Nossa gratidão a Jesus porque um dia Ele desceu das estrelas, mergulhou nas sombras densas da terra, para ser o nosso guia e modelo, o nosso rei solar, o nosso príncipe da paz. Nossa gratidão a Allan Kardec, que nos trouxe o legado da codificação espírita. No último dia 18 de abril, comemoramos 162 anos de publicação de O Livro dos Espíritos, que veio iluminar a nossa inteligência e pacificar o coração. Então, nossa gratidão pelo legado de Allan Kardec, que nos beneficia a atual reencarnação. Nossa gratidão a esta abençoada casa, que sempre nos recebe com amizade. A cada uma das senhoras, a cada um dos senhores e jovens presentes, nossa gratidão particular, pela presença educada, pela atenção paciente, enquanto formulamos os nossos votos de muito progresso, os nossos votos de muita paz. Muito obrigado.